Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu para mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou Marta Leite, eu sou Life Coach, eu sou a pessoa responsável pelo introvertidamente.com, esse lugar que é de fortalecimento da autoestima dos introvertidos através basicamente do autoconhecimento. E já que eu estou falando de autoconhecimento, hoje o meu tema aqui é autoconfiança ou insegurança, não é? Que seria o seu oposto. Os introvertidos e as inseguranças e a falta de confiança nas interações de grupo. E eu vou falar aqui mais especificamente sobre aquele pensamento que é o pensamento de que um introvertido só fala quando ele tem algo relevante para dizer ou algo importante com o que contribuir. E eu quero falar a respeito desse tema mais especificamente porque me foi pedido por uma pessoa que falasse a respeito dos introvertidos e dessas inseguranças que eles possuem nas interações de grupos. Inseguranças essas baseadas inclusive nesse tipo de pressuposto de que eu só devo falar quando eu tenho algo com o que contribuir. Esse tipo de pensamento, ele tem dois pontos, ele tem dois vieses que são bem distintos, tá? Para você que é introvertido, para você que sente dificuldade nas interações de grupo, identificar o que é que realmente lhe trava, o que é que lhe limita, qual é a sua dificuldade nesse tipo de interação. Existem, é claro, nas situações de grupos, diversas questões que fazem com que elas sejam desconfortáveis ou elas não sejam o habitat, o ambiente natural para um introvertido. Mas eu não vou aqui falar a respeito de todas elas agora. Eu quero me deter aqui ao pensamento, a essa história de que a gente só pode ou só deve, ou é introvertido, ele só diz algo quando ele sente que ele tem algo de importante a dizer. Por que que isso é importante? Porque, inclusive, a pessoa que me pediu para tratar desse assunto, o que ela diz é que ela se sente realmente muito consumida por um sentimento de que ela não tem algo importante para contribuir. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, é que, na verdade, esse pressuposto de que a gente só deve falar quando a gente tem algo importante para dizer, ele esconde um autodiálogo, uma insegurança muito grande que é o que eu vou dizer pode não ser relevante, pode ser desnecessário, as pessoas podem não dar atenção, pode não ter valor nenhum, ou eu posso ser ignorado e continuar, não é? Me sentindo e parecendo invisível nessa situação que é o que geralmente costuma acontecer. Você está lá em uma situação de grupo onde está todo mundo falando e você tá calado, que quando você é citado é porque alguém diz, nossa, mas fulano tá falando tanto, né? No geral é isso que acontece. Então assim, em uma situação de grupo, elas favorecem, esse tipo de situação, elas favorecem as pessoas que são extrovertidas. Por quê? Porque elas falam mais, elas são mais desinibidas naturalmente, elas pensam falando, ou seja, o que elas estão falando ali, em geral, naquelas circunstâncias, é claro, não em todas as circunstâncias, existem circunstâncias e contextos em que uma interação de grupo, ela é uma conversa mais profunda e mais substancial, mas na grande maioria das vezes, essas interações de grupos, elas são conversas realmente superficiais que nós, como introvertidos, nós temos dificuldade de nos engajar nelas. Porque o que é que acontece, inclusive nesse tipo de interação? Os extrovertidos, que são aqueles que são mais engraçados, que falam com mais facilidade, que têm um certo tom de humor na maneira como eles falam, aquilo é o ambiente natural deles e eles serão as pessoas que estarão naturalmente tomando conta desse cenário. São essas pessoas que nessas situações elas se sobressaem. E aqui é muito importante a gente perceber e lembrar também de que
aquele local e aquele momento favorece um traço que é natural dos extrovertidos. Então, esse é um dos pontos, inclusive, né, que a gente pode pensar em que a gente não deve se comparar, porque nós estamos, nessas situações mais especificamente, nós estamos comparando o nosso pior com o melhor deles, não é? Mas, e é importante a gente lembrar, nesses momentos, inclusive, de que se aquelas situações não são o nosso ponto forte, aquilo não é o nosso elemento, como eu costumo dizer, nós temos outras circunstâncias em que nós estaremos no nosso elemento. Por exemplo, em uma interação de um para um, ou em um grupo mais reduzido, ou em um grupo onde as pessoas sejam ainda mais introvertidas do que eu posso perfeitamente me sobressair. Então é importante que a gente perceba que tipo de comparação a gente está fazendo e quais são os parâmetros que a gente está usando para se comparar naquela interação de grupo. Então é natural que a gente fique ali, na grande maioria das vezes, só ouvindo. E isso não tem problema nenhum. Tá? Você ficar só ouvindo e quando alguém disser alguma graça com você e disser, nossa, fulano, mas você tá falando tanto, você simplesmente dizer, não, eu prefiro ficar aqui no meu canto, eu tô ouvindo vocês conversarem. E o mais importante nessas horas é, inclusive, você não se sentir mal em relação a si mesmo, porque o grande problema dessas interações para o introvertido não é o quanto ele interage ou ele deixa de interagir, é o tipo de sentimento negativo que ele tem em relação a ele mesmo, principalmente quando ele não está falando ou quando ele é vítima, por exemplo, desse tipo de comentário. Então, uma das coisas que a gente pode começar pensando nesse caso é que você pode começar a lidar com essas situações de uma forma mais relaxada e estar ali simplesmente como ouvinte, e isso não tem em absolutamente nada de errado. A questão aqui é justamente quando você está o tempo inteiro querendo interagir, querendo falar, mas você está o tempo inteiro se limitando a falar porque você está dizendo internamente de que, será que o que eu vou dizer é importante? Será que eles vão achar interessante? Será que vai ser engraçado? Será que vai chamar a atenção? E um outro detalhe também que eu acho importante a gente lembrar nesses momentos é que mesmo quando a gente tem receios ou tem inseguranças, uma coisa que nos ajuda bastante, não só a gente se sentir mais confortável nesse tipo de interação, é a gente desenvolver habilidades de conversação. E existem determinadas habilidades que você, aprendendo elas, você começa a usá-las nas interações de grupo e você passa a interagir mais confortavelmente com o grupo. Um exemplo muito simples é que nas interações de grupo, existem as pessoas que começam a conversa, existem aquelas outras que saem trazendo ideias e pontos que dão prosseguimento àquela conversa, existem outras pessoas que podem fazer perguntas para ou redirecionar aquela conversa, ou trazer uma informação, ou colocar uma curiosidade sua naquela conversa. Então você pode ser um tipo de pessoa que, mesmo sendo introvertido, em uma situação de grupo, você pode aprender algumas habilidades de conversação que vão lhe ajudar a interagir naquele contexto. Vão lhe dar, inclusive, mais confiança para você interagir. Até porque quando a gente fala de autoconfiança, a autoconfiança em si, ela nada mais, nada menos é do que eu acreditar, eu ter confiança nas minhas habilidades e nas minhas competências e capacidades. Por vezes, o que me falta nessas circunstâncias são habilidades que eu posso perfeitamente desenvolver. Mas aí é que está. O primeiro passo e o mais importante passo é eu perceber se eu não estou interagindo. Por quê? Porque me faltam habilidades ou porque realmente eu não tenho algo importante com que contribuir. E aqui eu vou contar uma história para vocês que ela vai ilustrar mais claramente a diferença entre você não interagir porque você está com medo, você está inseguro, porque você não se sente capacitado, ou porque realmente você acha que não tem algo de importante para contribuir.
E eu vou contar aqui um pouquinho, assim, um bocado rapidamente, uma história que eu vi. Estava vendo um filme, o filme contava, era uma série, um filme na Netflix, que ele contava a história a respeito do rei Henrique de Inglaterra e de uma batalha dele com a França. E o rei Henrique, ele tinha contratado um ministro de guerra para ele, e que inclusive esse ministro de guerra era um general antigo, alguém que tinha muita experiência em batalha. E aí o rei Henrique, depois da morte do pai, assumiu o trono e convidou esse amigo, não é, que tinha sido um general famoso e tinha sido também um amigo de farras dele, para ser o ministro de guerra dele. E houve um momento em que o rei Henrique ele precisava ir para uma batalha com o rei da França, né, com a França. E mesmo naquele período, não é, muito conturbado, de muita dúvida, o ministro de guerra não se pronunciava muito. Quando chegou às vésperas da batalha, os conselheiros do rei Henrique estavam muito estressados porque eles sabiam que a Inglaterra estava em desvantagem em relação à França. E estavam todos muito estressados, dizendo para ele que ele deveria se render, que ele não tinha chances naquela batalha. E até então, o ministro de guerra dele não dizia absolutamente nada. E aí ele estava lá muito estressado e todo mundo dizia, não, a gente não vai ganhar, você tem que se render. E aí, simplesmente, de uma hora para outra, o ministro de guerra dele se pronunciou e disse, não, você não vai se render, nós vamos ganhar essa batalha. E o rei Henrique disse assim, como assim? Você está me dizendo que você tem uma estratégia que nós vamos vencer essa batalha. Eu estou aqui sendo cobrado pelos meus conselheiros porque escolhi você como ministro de guerra e você mal fala, mal se pronuncia. E em uma situação que é completamente desfavorável para nós, você me disse que você tem uma ideia, que você tem uma estratégia que vai ajudar com que a gente vença essa batalha? Como assim? E aí ele disse, olha, eu não disse nada até agora, porque até agora eu não achei que tivesse algo realmente de relevante que fizesse a diferença para poder contribuir nessa situação. Mas agora, nesse caso, eu tenho uma estratégia e se nós usarmos essa estratégia, nós vamos vencer. Fim da história, acabou que a estratégia desse ministro de guerra foi colocada em prática, realmente o rei Henrique levou a melhor naquela batalha, apesar de que, né, o ministro de guerra dele acabou morrendo no final. Mas isso, para a gente perceber qual é realmente a diferença de quando a gente tem algo significativo para dizer, quando a gente realmente fala com confiança, ou a gente não está contribuindo nessas situações porque a gente está sendo motivado por medo, por insegurança, por falta de habilidade. É porque realmente essa conversa não é substancial, eu não quero me engajar nela, porque para mim ela não é relevante, eu estou aqui apenas como um mero espectador, ou eu estou aqui querendo interagir e eu estou com medo, ou eu estou inseguro. E o que pode acontecer, na grande maioria das vezes, a gente quer contribuir sim, mas a gente não se sente capacitado. Gente, eu espero, né, que o que eu disse aqui para vocês ajude essa pessoa. Eu vou trazer, tá, ainda mais vídeos a respeito, né, acerca desse tema, e eu espero que isso ajude a vocês, né, de alguma forma. Se vocês acharam que esse vídeo possa, né, que esse tema possa ajudar alguém, dá like, partilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Gente, eu vou vendo vocês por aqui. Um beijo grande, uma boa semana e até o próximo vídeo. E não esqueçam, visita a nossa página no Facebook, vem fazer parte do nosso grupo no Facebook e vai lá visitar o nosso blog que está cheio de conteúdo relevante, né? Já que é disso que a gente está falando aqui, do que é relevante e do que não é relevante para nós introvertidos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.